Pessoal, boa noite. Alegria receber todos aqui nesta quinta-feira, véspera de feriado, para a continuidade da nossa Semana do Livro Espírita, 69ª Semana do Livro Espírita. Na noite de hoje nós estamos recebendo aqui com muita alegria o nosso Arthur Valadares, ele que é lá da cidade de São Carlos. Ele é fundador do NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, e faz parte da Casa Espírita Obreiros do Bem. Uma alegria te receber pela primeira vez aqui em Franca, esperamos que seja a primeira de muitas. Com muito carinho, nós te agradecemos a disposição de estar aqui. Tá? Então, lembrando sempre para os que não estão conosco nesses dias, que a nossa 69ª Semana do Livro Espírita é a mais antiga do Brasil, mantida aí pelos nossos baluartes, né, desde o senhor Agnello Morato, Olavo Rodrigues e tantos outros que tiveram a força de fazer com que essa semana tenha 69 anos de maneira ininterrupta. Então, isso é realmente uma vitória e nós vamos aí trabalhando para que ela permaneça ainda por muitos anos como um polo de divulgação da doutrina espírita. O IDEFRAN, junto da USE, que são os organizadores da Semana do Livro Espírita, a gente tem por prática disponibilizar as obras espíritas com descontos realmente muito bons, muito acessíveis. Então nós temos a nossa livraria aqui embaixo do palco, depois da palestra, vamos descer lá para a livraria, tomar um café, ver as obras espíritas que estão ali em exposição. As obras também, lá na nossa livraria do centro, tem os mesmos descontos, que vão de 15% a 70%. Então, é uma oportunidade muito boa. Lembrando também do nosso Clube do Livro Espírita, que a gente disponibiliza todos os meses no IDEFRAN 4 obras para que o associado possa escolher. Não que ele precise pegar somente uma obra, se ele quiser pegar 1, 2, 3 ou 4, é possível, ao preço de R$ 18,00 cada uma. Então, todos os meses, podemos receber isso na nossa casa, ou retirar no IDEFRAN, ou pelo correio. Então, é uma forma muito boa de receber os lançamentos e as obras espíritas. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui algumas promoções que nós temos esta semana. Os combos, que são 2 livros, pelo preço de R$ 20,00. São vários combos. Então, vocês podem escolher R$ 10,00 cada obra. Ok? E gostaria de falar também de 2 livros muito interessantes, que tenho falado ao longo da semana. Este aqui, Palavras para a Alma. Ele foi escrito por uma psicóloga, Ana Teresa Camasmi. Ela não é muito conhecida na literatura espírita, mas é espírita, praticante, expositora também. Então, é um livro muito bom, muito interessante, está sendo muito bem avaliado, e as primeiras edições já estão até se esgotando. Nós só temos este exemplar aqui, acabaram todos, né? Mas nós decidimos fazer o seguinte: quem se interessar pelo livro, nós vamos manter o desconto até o final da semana que vem. Nós não temos mais lá no IDEFRAN, nós temos que fazer o pedido. Mas, durante a próxima semana, a partir de segunda-feira, porque nós temos o feriado, se alguém se interessar por este título, o desconto de 20% está mantido. Como eu disse para vocês, nestes dias, não é um dos livros baratos, né? Mas nós vamos manter o desconto de 20% nesta obra, que é realmente muito interessante. Ela teve um problema pessoal, perdeu um filho, e depois, com o desdobramento da sua vida, ela escreveu esse livro aqui, que é muito interessante. Para aqueles que gostam dos romances espíritas, está chegando aqui, esse aqui saiu do forno, tá? Saído do forno, pelo espírito Adamos, a médium chama-se Elisa Galvão, Casulo de Segredos. Segundo as pessoas que avaliaram o livro para a gente lá no IDEFRAN, e na distribuidora, que a gente tem contato, que está distribuindo esse livro, é no mesmo padrão, no mesmo nível dos livros psicografados pela Vera Lúcia Marinzec e outras desse padrão, desse nível. Então, o livro é muito bom. Quem é sócio do Clube do Livro, gente, tanto o romance quanto este vão estar no clube, tá? Então, vocês não precisam, quem é sócio, adquirir. Quem se interessar e não for sócio, nós vamos estar fazendo essa promoção por esses dias. Gostaria de falar também do nosso querido Erlindo Morato, que ele gravou um CD
está disponibilizando ali, ele que está sempre nos eventos espíritas, fazendo som ambiente, ele está com esse CD sendo comercializado aqui na entrada aqui do teatro. Lembrando para vocês que as nossas palestras dessa semana, que vão até sábado pela manhã, não estão sendo transmitidas pelo nosso canal no YouTube, porque nós estamos com uma dificuldade de sinal aqui no teatro. Está sendo resolvido, mas não tivemos como transmitir ao vivo como tem sido feito. Mas todas as palestras vão ser disponibilizadas, algumas já estão, né? E todas estarão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, no Idefran. Então, eu gostaria de pedir a quem ainda não se inscreveu no canal, que faça a inscrição, ative o sininho para receber as notificações, porque isso é muito importante para a gente ter impulsos maiores. O YouTube, quanto mais pessoas estão inscritas no canal, mais o YouTube divulga as nossas atividades. Então, gostaria de pedir para vocês que façam essa inscrição no nosso canal do YouTube. Vou passar aqui para o Jean, presidente da USE. Ele vai falar algumas palavras sobre o nosso orador e fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que, antes de avaliar o Arthur, eu já o convidei para a inauguração da sede da USE e para o mês de Kardec do ano que vem. Pode, né, pessoal? Então tá bom. Eu estou muito feliz, porque um menino vai falar para nós hoje. E amanhã a Mocidade Espírita vai estar fazendo a Comenesp em Barretos. Então, Flavinha, você que está aí, amanhã vai levar 100 jovens para Barretos, fala para o pessoal, para a gente ver se a gente aprende. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esse presente, que é essa semana maravilhosa. Mestre Jesus, amigos da caridade, Mestre Kardec, que na data de hoje mostrava ao mundo o livro que nos orienta. Nosso amigo José Russo, que fundou essa casa com o suor do amor. O nosso agradecimento. Que possamos, na noite de hoje, desfrutarmos de muitas bênçãos. E que, ao sairmos daqui, possamos ser instrumentos de paz, de amor, de caridade, de renúncia de nós mesmos, e que possamos, na nossa caminhada, dizermos que somos verdadeiros irmãos do Cristo. Obrigado, Mestre Jesus. Derrame sobre o nosso irmão as bênçãos necessárias para que ele continue sendo instrumento da sua vontade. Obrigado, que assim seja. Pessoal, então, como bem lembrou o Jean, há 162 anos, dia 18 de abril de 1857, Kardec, na Galeria d'Orléans, em Paris, lançava o Livro dos Espíritos, a palavra dos espíritos imortais, né? Depois, em 2007, o dia 18 de abril, por força de lei federal, tornou-se o Dia do Espiritismo no nosso país. E lembrando, então, dos imortais, o tema que o nosso querido Arthur vai falar, exatamente, falam os imortais. Então, com a palavra, meu querido, muito obrigado. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, acolha todos nós, envolva os nossos corações, a fim de que estejamos, cada um de nós, abertos à inspiração do alto, dos benfeitores amigos que se fazem presentes, para que daqui saiamos renovados, fortalecidos e mais dispostos a realizar no mundo a grande obra de regeneração, começando por nós mesmos. Nesse dia que nos é tão especial, nesse dia em que rememoramos um marco, não só para nós espíritas, mas dia virá em que compreenderemos para toda a humanidade. Porque há 162 anos atrás,
aportava na terra e daí por diante, de maneira definitiva, para todo sempre, dali por diante, o Consolador prometido. Fincava as suas bases no campo do pensamento humano, como também do sentimento, graças ao trabalho hercúleo, metódico, racional, mas também profundamente amoroso e amparado na fé, na inspiração do alto. Nascia ali, graças ao trabalho de Kardec, o Consolador prometido em sua primeira obra fundamental. O repositório essencial das lições dos espíritos dos imortais. Mas essa é, na verdade, uma história que começa há muito tempo atrás. É mais um passo, é mais um marco fundamental dentro de um grande planejamento. Planejamento este organizado e regido pelo governador espiritual de nosso orbe, por aquele que, como ele mesmo disse, antes que Abraão fosse, já era. Ou seja, antes que Abraão pudesse trazer ali os primeiros fundamentos do monoteísmo, do tronco, do ramo judaico-cristão, no qual o Espiritismo também estaria inserido como terceira revelação, muito, muito antes que Abraão fosse, ele já era. Desde os primórdios do orbe terrestre, planejando, orientando todo o processo evolutivo que aqui se desenrola. Mas nós tivemos, ao longo dos séculos, alguns marcos e alguns avisos, predições e previsões desse programa pedagógico divino a ser desenvolvido. E é assim que, para melhor entender essa data que ora nos inspira e da qual lembramos com carinho e com profunda gratidão, para melhor entendê-la, precisamos voltar no tempo e ver como que numa viagem temporal, fazendo ou reconstruindo essa linha do tempo, como que tudo se conecta num planejamento perfeito, orientado por esse que tem sido na Terra a expressão maior do amor de Deus, o nosso Pai. Há alguns séculos antes de Jesus, nós vamos ter ali a tarefa dos profetas. Aqueles que, seguindo o trabalho de Abraão, posteriormente o trabalho de Moisés, o trabalho de Elias, vieram dar continuidade a essa linha do tempo de desenvolvimento da revelação, cada um ao seu tempo, cada um com a sua tarefa, cada um com a sua característica. É assim que nós vamos ver a obra ou os escritos magistrais de um Isaías, séculos antes, nos falando do advento, da vinda do Messias, das suas características. Quando nós lemos os escritos de Isaías a respeito de Jesus, ficamos realmente impressionados, tamanha similitude do que ele havia descrito com o que se processou. Um Isaías, um Jeremias, Ezequiel e tantos outros profetas, até que chegamos a um Joel, que não podemos precisar muito bem em qual tempo, em qual data nasceu e morreu. Os estudiosos oscilam entre o 5º século ou o 9º século antes de Jesus, em algum momento desse período, tivemos ali a tarefa de Joel, que deixou também os seus escritos. E é nesses escritos, mais propriamente no capítulo 2, versículos 28 e 29, que nós vamos encontrar uma dessas predições ou previsões. Uma dessas pistas que nos fala desse planejamento divino, dessa orientação divina. Recordando que, como aprendemos com Emmanuel, as predições e as previsões dos profetas de Israel, e poderíamos expandir para os profetas de todos os povos, aqueles legítimos profetas que exemplificaram também em vida a missão que vinham cumprir, essas profecias foram, na verdade, inspiradas ou efetuadas diretamente sobre a orientação do próprio Mestre, do próprio Senhor. Como vai nos dizer Emmanuel no livro Consolador, questão 276, as previsões e predições dos profetas
ocorriam sob essa inspiração, porque somente ele, o Mestre, conhecia muito bem o coração, as fraquezas e as necessidades dos seus rebeldes tutelados, para assim prever com precisão as estradas do futuro. Somente ele, com o seu olhar que devassava os séculos, com a sua profundidade espiritual, graças à grandeza de espírito ao qual já havia se alçado, conseguia divisar os quadros do futuro para assim trazer-nos essas pistas, esses vislumbres do amanhã. Então, os profetas que assim fizeram inspirados por ele. Como ele mais tarde faria também, quando esteve pessoalmente conosco, traçando para nós esses quadros do futuro, do amanhã, como, por exemplo, no seu sermão profético, narrado para nós por Mateus, no seu capítulo 24. Então, Jesus, inspirando esses profetas, dentre eles Joel, vai dizer-nos, trazer-nos mais essa pista. Quando Joel, nos citados versículos 28 e 29 do capítulo 2, nos diz: naqueles dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. E também sobre todos os servos e servas derramarei o meu espírito. Joel falava ali daqueles tempos de transição, dos tempos de juízo. Na definição teológica tradicional, falava ele de maneira escatológica. A escatologia é o estudo daquilo que, na linguagem das Escrituras, na linguagem simbólica das Escrituras e do Evangelho, fala-nos a respeito do fim dos tempos, do dia do juízo. Claro, agora melhor explicados, melhor instruídos pelo Espiritismo, já compreendemos que não se trata do fim da humanidade, nem tampouco da terra. Que o juízo não é um juízo final que marca, digamos assim, o fim da terra para o começo de uma vida apenas nas regiões espirituais. Não, não é essa a ideia. O contexto desse dia do juízo, desse fim dos tempos que vemos ao longo de toda a tradição bíblica, inclusive em muitas das parábolas de Jesus, quando ele fala-nos do fim dos tempos, na verdade se fala ali do fim de uma era, do fim de um ciclo, do fim de um período da humanidade que seria marcado por uma transição, mais ou menos difícil segundo as escolhas da humanidade, mas que marcaria também o início de um novo tempo, de uma nova era, com características diferentes. Uma era em que, enfim, a humanidade estaria mais harmonizada com as leis divinas. Uma era que, enfim, a humanidade estaria mais consciente quanto aos seus destinos, quanto à sua natureza, quanto à sua origem, enfim, quanto ao universo, quanto à vida, quanto ao Criador. É nesse contexto que Joel traz-nos essas palavras. Falava ele desse dia do juízo, do fim dos tempos, que não são, mais uma vez, tempos de destruição, mas sim de transformação e de renovação, prenunciando uma nova era. E nesse contexto, fala-nos ele que, prenunciando ou antecedendo essa nova era, esse novo momento da humanidade, nós teríamos essa expressão mais universal do Criador, que espalharia o seu Espírito por toda a carne, que faria ou que proporcionaria, então, aos filhos e às filhas as profecias, aos velhos os sonhos, aos jovens as visões. Claro, numa descrição simbólica, numa descrição metafórica das Escrituras, como é natural. Trazia-nos assim, portanto, um referencial, uma pista do que haveria de acontecer no porvir. De como poderíamos nós entender que estávamos chegando nesses momentos da grande transição. Desses momentos da grande mudança anunciada em todos os tempos pelos missionários, pelos enviados, inclusive pelo próprio Jesus.
que também, no seu sermão profético, em Mateus 24, fala-nos desses momentos da grande transição. Fala-nos das dificuldades pelas quais passaríamos. Dificuldades naturais, como vemos em tudo na natureza. As dificuldades que representam antes uma transformação do que propriamente destruição. A lei de destruição na natureza, que nada mais é do que a transformação para um estado mais aperfeiçoado, como aprendemos também com uma das leis morais de O Livro dos Espíritos. Então, quando a gente lê o sermão profético, cada vez fica-nos mais claro, por detrás dos simbolismos de que Jesus se utiliza, que ele descrevia ou traçava para nós os quadros que marcariam esse processo de transição. Mas os séculos passaram, Jesus veio, esteve conosco, legou-nos a sua lição, e a humanidade seguiu o seu caminho. Entre lutas, entre quedas, entre conquistas graduais, foi avançando. Alguns já bem se aproveitando da mensagem que o Mestre havia nos legado, e alcançando a sua libertação, investindo em sua redenção, mas, de um modo geral, a humanidade caminhando ainda muito aos trancos e barrancos em direção ao progresso, em direção ao seu destino. E é assim que nós alcançamos o século do iluminismo. É assim que nós alcançamos os séculos da renovação, os séculos das luzes, marcados, enfim, por uma libertação do pensamento humano de séculos, de milênios, de uma fé dogmática, mas também encaminhando-se esse pensamento humano em oposição aos séculos da fé dogmática para um materialismo, para um ceticismo. Vamos começando a chegar ou a entrever aquele século que marca o nascimento ou advento do Espiritismo. Um século de crises, um século de conquistas. Conquistas, sobretudo no campo material. A ciência se desenvolvia como nunca antes. A filosofia lançava o seu olhar para mais além, libertando-se, enfim, das grades seculares. Mas, ao mesmo tempo em que se libertava da fé dogmática, da fé obscurantista, que limitava os voos do pensamento humano, encaminhava-se também a humanidade ao materialismo, ao ceticismo. É, portanto, um século de crise, um século de desafios, um século de lutas. A humanidade parecia não encontrar um caminho por onde se conduzir. Mergulhava no nada. A fé já não trazia mais respostas, porque a razão agora ansiava por explicações mais claras. A inteligência demandava um alimento mais substancial. Quando voltava-se à ciência, que talvez a pudesse alimentar assim, ela encontrava a humanidade respostas, encontrava descobertas, encontrava progressos científicos. No entanto, encontrava também a frieza, a dureza do materialismo, do ceticismo, do mergulho no nada. Era a ciência sem ideal que dizia à humanidade: somos apenas o fruto do acaso. Somos apenas o resultado do nada. Não há um sentido, não há um propósito na vida. Somos um amontoado de células e a finalidade da vida é apenas gozar. Aproveitar o momento, porque tudo um dia haverá de passar e todos nós mergulharemos no nada, nas sombras do túmulo. É nessa viagem temporal que nós vamos fazendo então essa conexão daquela previsão lá atrás, daquelas orientações, daqueles traços que Jesus nos havia trazido do processo de transição, e vamos identificando naquele século, ou nos momentos que aquele século inaugura e que ainda hoje vigoram, vamos identificando esses momentos difíceis de uma transição da humanidade. Vamos identificando esses momentos de luta em que a humanidade buscava respostas, buscava um novo norte pelo qual se conduzir. Momentos difíceis em que, como Leon Denis vai descrever de maneira muito bela, muito clara, no seu livro Depois da Morte, capítulo 8, intitulado A Crise Moral, momentos em que o espírito humano flutuava entre a religião sem provas e a ciência sem ideal. Em que o espírito humano não sabia para que lado pender. De um lado, algo que lhe falava a razão,
deixando muitas vezes o coração ressequido, sem fé, sem esperança, que são também alimentos essenciais à nutrição da alma. De outro lado, a religião que lhe falava ao coração, que lhe trazia consolo, que lhe trazia esperança, mas que deixava sempre um vazio, que deixava sempre uma fragilidade da dúvida, da incerteza, porque ainda não ancorada numa fé raciocinada. Então, diante desses dois extremos, desses dois polos, desse momento de crise moral, é que identificamos esse momento em que a resposta vem do alto. O mundo que se mergulhava na matéria, julgando ali tudo encontrar, todas as respostas encontrar, haveria, enfim, de ouvir, de escutar a voz dos imortais. Nem de um lado, nem de outro estaria a resposta, mas sim do alto. Eram chegados os momentos da grande transição. Era chegado o momento do cumprimento daquelas profecias que Joel lá atrás havia trazido para nós, como pista, como marco dessa grande transição. E é por isso que com a obra do codificador, logo ao início, em Prolegômenos, os Espíritos haverão de dizer a ele e a todos nós, fazendo essa ponte ou essa conexão com aquela previsão, como também com aquelas que Jesus nos trouxe em seu sermão profético. Os Espíritos anunciam que são chegados os tempos marcados pela providência divina para uma manifestação mais universal. E que, sendo eles os ministros de Deus e agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, a humanidade, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o repositório dos seus ensinos. Com aqueles fenômenos que, naquele mesmo século de crise, começaram a se espalhar, chamando a atenção da humanidade para algo além dos sentidos transitórios, inaugurava-se a era do Espírito. Era chegado, enfim, o momento em que o Criador derramava esse seu Espírito em toda parte, convidando a humanidade a um novo despertar. É por isso que Emmanuel, ainda uma vez no livro Consolador, na questão 382, irá dizer, definindo mediunidade, a mediunidade é aquela luz derramada sobre toda a carne, prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A mediunidade que se expandia agora de maneira vulgarizada, numa manifestação mais universal, vinha cumprir aquelas promessas de séculos antes do Cristo, inaugurando esses novos horizontes para o pensamento humano. O próprio Kardec, quando assim vai comentar esse trecho no capítulo 17 do livro A Gênese, esse trecho do próprio profeta Joel, que também está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 17, quando Kardec, no livro A Gênese, falando das predições, vai comentar esse trecho, ele dirá, tínhamos ali a previsão ou a previsão indiscutível da vulgarização da mediunidade, de uma manifestação mais universal. Porque manifestações em todos os tempos existiram. Em todos os tempos puderam os espíritos comunicar com a humanidade. Mas ao longo dos tempos da antiguidade, foram muito mais restritas, muito mais limitadas essas comunicações. Mas elas existiram. Basta olhar a história dos povos antigos. Basta olhar, por exemplo, a primeira parte do livro de Leon Denis, Depois da Morte, em que ele nos convida a esse voo panorâmico pela antiguidade da humanidade, passando por várias civilizações e tradições espirituais, os egípcios, os druidas, os celtas, os gregos, enfim, o judaísmo, todos aqueles povos e tradições, e ali veremos as manifestações espirituais. Mas, geralmente, de caráter mais restrito, mais limitado, àqueles que eram chamados de iniciados, as doutrinas secretas do passado, que traziam germes de grandes verdades, embora muitas vezes esparsos
ou misturados às incompreensões e superstições humanas. Então, em todos os tempos, as comunicações existiram, mas era chegado o momento, enfim, da universalização. Era chegado, enfim, o momento do cumprimento daquelas profecias. Deus, o Criador, havia dado as ordens. O Cristo, o grande gestor desse processo, havia orientado os espíritos, que então se espalharam em todas as partes do mundo, primeiramente através dos fenômenos materiais, a fim de chamar a atenção da humanidade para uma vida maior e ainda, de um modo geral, desconhecida. Era nos momentos de maiores sombras, de maiores dúvidas da humanidade, em que muitos corações se mergulhavam na incredulidade e no materialismo, que brilha a humanidade terrestre uma nova luz. A luz da mediunidade que vinha, enfim, fazer o trabalho que os telescópios e os microscópios haviam feito no âmbito da ciência material. Se eles, como vai dizer Kardec no capítulo 4 do livro A Gênese, abriram para nós a visão do macro e do microcosmo, a mediunidade abrir-nos, enfim, a vida ou os horizontes da vida espiritual. A profecia de Joel, depois relembrada pelo Cristo e pelos seus discípulos, enfim, se cumpria. Nos momentos de maiores sombras, as sombras no pensamento humano, eis que brilha uma nova luz. Eis que estrelas acendem-se nessa noite humana a fim de clarear os caminhos, como o próprio Jesus havia nos dito de maneira simbólica em seu sermão profético. Quando nos fala dos momentos de transição, dizendo que seriam momentos muitas vezes sombrios, difíceis, diz ele, inclusive, de maneira metafórica, que o sol perderia sua luz, a lua também não daria sua luz. Diz ele, então, nesse momento, as estrelas haverão de cair do céu. Estrelas essas que, claro, conseguimos, com auxílio do Espiritismo, entender não como estrelas ou corpos celestes, mas sim como os espíritos que vinham do alto esclarecer e fazer luzir sobre a noite da humanidade uma nova luz, ou novas luzes. Há, inclusive, uma mensagem muito interessante na Revista Espírita de fevereiro de 1868. É a mensagem de Dupuy, bispo de Argel, também conhecido como Adolfo, bispo de Argel, que tem muitas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos só o título da mensagem: As estrelas cairão do céu. O que Jesus queria dizer com as estrelas cairão do céu nesses momentos de transição? Então ele dirá: já as virtudes do céu estão abaladas, e as estrelas caem de sua abóbada, mas transformadas em puros espíritos, que vêm anunciar, como a Escritura nos traz de linguagem ou de maneira figurada, sob as ruínas do velho mundo, o advento do Filho do Homem. Olha que linda definição. O que Jesus queria dizer com o sol que haveria de escurecer, a lua que não daria o seu brilho, as estrelas que haveriam de cair, falava-nos ele desse tempo, ou desse momento, do cumprimento das profecias. Não eram as estrelas, corpos celestes, não falava ele do Armagedon, ou da destruição do mundo, falava-nos simplesmente dessas estrelas que haveriam de brilhar nesse momento de sombras do pensamento humano, nesse momento de ceticismo, de desesperança, de materialismo. O sol, o seu evangelho, que havia sido deturpado, que havia sido apagado. A lua, aqueles que deveriam refletir a luz do sol, do evangelho, mas que justamente por terem se sobreposto ao sol, haviam bloqueado a luz do sol como a sua própria. Um eclipse dos ensinamentos do Mestre, marcando uma noite que seria transformada, que seria iluminada pelas estrelas. Como ele mesmo haveria de dizer, quando comenta ou quando nos fala desses momentos de transição, no livro Há 2000 anos, no capítulo 6 da segunda parte, Jesus recebe os mártires no mundo espiritual, dentre eles Lívia, que havia acabado de desencarnar. E falando-nos desses momentos da transição, ele dirá que um dia ocorreria um eclipse dos seus ensinamentos. Ora, o que é um eclipse?
Quando a lua se sobrepõe ao sol, o sol deixa de dar a sua luz, como a lua também, porque a luz da lua nada mais é do que reflexo da luz do sol. Pois bem, foi o que aconteceu com o Evangelho do Cristo. Um eclipse. A lua, que deveria refleti-lo, se sobrepôs a ele, os nossos interesses humanos. As instituições que deveriam representá-lo se sobrepuseram a ele, ao sol. E eis então que se deu o eclipse. Eclipse que atingiu o seu auge, o seu apogeu, neste século. E que justamente, após esse eclipse, vêm ou nascem, descem do céu essas estrelas, como a despertar a humanidade e a reabilitar e a recuperar a luz perdida daquele sol. Por isso, logo ao prefácio de Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós haveremos de encontrar? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, vêm como estrelas cadentes, ou estrelas que caem, iluminar os caminhos da humanidade, instruir os homens e inaugurar essa nova era. Como anjos espalham-se por toda parte, entoam o cântico das trombetas, como Jesus já havia dito lá em Mateus 24, inaugurando esses novos tempos. O advento do Filho do Homem sobre as ruínas do velho mundo, disse Dufour. Ora, a recuperação do Cristo, das suas lições em todo o seu esplendor, em toda a sua beleza, para que sejam essas lições agora, para que seja o Evangelho o código moral desse futuro da humanidade, dessa nova humanidade que está sendo gestada nesses momentos. É isso que representam, portanto, todas essas referências que os Espíritos fazem às estrelas, a esse momento de sombras e a esse renascimento. O cumprimento das profecias que lá atrás nos haviam sido trazidas. A chegada, enfim, daqueles tempos. No momento das sombras maiores, falam-nos os imortais, chamando-nos à consciência da nossa imortalidade. Nos momentos em que a humanidade mais vacilava, envia-nos o Cristo, o Consolador, para estar ao nosso lado, nos conduzindo por esses momentos desafiadores em direção ao futuro de luzes e de bênçãos que nos espera. Como vai dizer Emmanuel no livro A Caminho da Luz, capítulo 24, quando fala do Espiritismo e do processo de transição, vinha o Consolador na hora psicológica das grandes transformações, a fim de alentar o espírito humano. Isto é, a fim de amparar, de consolar, de sustentar o espírito humano em meio às provas e às lutas, abrindo os véus ou rasgando os véus desse amanhã. E reabilitar, acrescenta ele, a mensagem do Cristo, que será para nós o código norteador, a bússola da nossa jornada daqui por diante. Por isso o nome Consolador. Se formos ao grego, Paracleto é a junção de duas palavras, uma preposição e um verbo. A preposição para é ao lado de. Daí a palavra paralela, ao lado de. Cleto é a conjugação do verbo grego chamar. Então, Paracleto é aquele que é chamado ou foi chamado a estar ao lado de, no sentido de amparar, alentar, sustentar a humanidade em direção ao grande amanhã. Nos momentos em que mergulhávamos na matéria, falam-nos os imortais, conclamando-nos a esse alargar de horizontes e a compreender a vida, o sentido da vida, por um novo prisma. Projetam-nos eles novas luzes sobre a lição imortal de Jesus, recuperando o sol que é o Evangelho, a fonte de toda a vida moral da humanidade, a luz mais sublime que temos para nos conduzir em nossa jornada evolutiva. Por isso dirá Emmanuel, logo ao prefácio do livro Vinha de Luz, o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Eram os imortais que vinham reabilitar a mensagem imortal de Jesus,
que vinham rasgar véus e abrir novos horizontes ao coração e ao pensamento humano. Novos horizontes esses que, de tal modo belos, de tal modo grandiosos, haveriam de insuflar em nossos corações, em nossa mente, um novo impulso de evolução, uma nova vontade de avançar, de descobrir tudo o que aí está. Convidavam-nos, os imortais, a olhar para a vida com um novo olhar, a expandir a nossa consciência, o nosso entendimento, e a não mais nos deter apenas no breve tempo entre berço e túmulo. Convidavam-nos eles, enfim, a olhar para a vida em seu sentido, em sua expressão de imortalidade. A vida indefinida, a vida sempre triunfante. O destino da criatura humana que não repousa no túmulo, na inação, na morte ou no fim. Não. O destino da criatura humana que repousa na eternidade. O destino da criatura humana que a projeta na imensidade de tudo o que há por descobrir, por fazer, por realizar, por conquistar. Novos horizontes que infundem no ser imortal em jornada, novas esperanças, novas alegrias, um novo vigor à fé, porque trabalho magistral feito pelo Espiritismo, naquele contexto de disputa entre fé e ciência, consegue o Espiritismo criar um terreno de conciliação, onde fosse possível conciliar fé e razão, ciência e ideal e espiritualidade. Não precisava mais o homem, a criatura humana, agora escolher para qual lado pender. É possível, utilizando-se de ambas as alavancas do progresso humano, avançar, porque no fundo são as dois rios que haverão de chegar ao mesmo mar, o da sabedoria divina. É o que o Espiritismo faz. Naquele contexto de disputa, de divisão, vem ele criar um terreno de conciliação entre espiritualidade e ciência, entre fé e entre razão. Abrindo para a humanidade novas perspectivas, esse novo impulso de evolução. Vem renovar conceitos fundamentais acerca da vida, ou vem nos dar novas perspectivas quanto às questões mais fundamentais de todos os tempos. As questões que sempre moveram o pensamento humano, que sempre, desde os primeiros momentos em que um homem alcançou a luz da razão e pôde então pensar, essas questões nos acompanham, nos convidam a meditar. O que somos, quem somos, de onde viemos, o que aqui fazemos e para onde nós vamos. O que é Deus? O que é o universo? Qual o sentido da vida? Bem e mal, o que são? Céu e inferno existirão? São essas as perguntas fundamentais que a filosofia de todos os tempos buscava responder, mas para as quais o Espiritismo havia de trazer respostas muito originais e muito novas. Porque falávamos agora de maneira nunca antes vista da perfeição da criação e do seu autor. Renovava para nós conceitos fundamentais quanto à vida, quanto a nós mesmos, o que somos, espíritos imortais. Com um princípio, simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade. E, portanto, construtores de nós mesmos no transcurso dos séculos e dos milênios. Destinados não ao fim no túmulo, mas destinados à imensidade que os nossos olhos conseguem contemplar. E para além da nossa visão material, a imensidade de tudo que aí há. Essa a destinação de todos os seres. A perfeição relativa que nos é dada a alcançar pelos nossos esforços, amparados pelo Pai amoroso e misericordioso que nos conduz. Com esse conceito, ou com essa visão, que nos explica de onde viemos, o que aqui fazemos e para onde vamos, renovam-se também as concepções de céu e inferno. Não mais um céu de beatitudes, mas de ócio, de inércia. Nem tampouco um inferno de penas eternas,
de sofrimentos eternos. Afinal de contas, Deus não é só a inteligência suprema da criação, do universo inteiro, mas também o perfeito amor. E que perfeito amor poderia condenar, por equívocos finitos, ao infinito da perdição e do sofrimento, filhos que Ele mesmo criou e que ama. Como então conceber? Não mais uma existência apenas, múltiplas existências que nos permitem progredir, que nos permitem crescer em direção ao nosso destino. Não mais, portanto, penas eternas, mas sim a liberdade de agir, com a responsabilidade de colher as consequências desse agir. Mas também com a certeza profundamente esperançosa e consoladora de que as portas jamais se fecharão. Porque, afinal de contas, estamos a falar de um Deus de amor. Estamos a falar do próprio amor, que por amor, pelo amor e no amor nos criou e para o amor nos destinou. Não mais penas eternas, nem tampouco separações eternas. Porque a morte nada mais será, agora, daqui por diante, do que transformação. O Espiritismo, como já previu o apóstolo Paulo lá atrás em suas cartas, enfim, matou a morte para os que assim quiserem viver como espíritos para além do morrer, eternamente vivos. Eternamente vivos, porque a vida é uma dádiva a nós concedida, da qual jamais estaremos afastados. Da qual jamais estaremos afastados. Portanto, não mais separações eternas. Aqueles que partem antes de nós, seguem também em jornada, e mais cedo ou mais tarde, nossos caminhos haverão novamente de se reencontrar. Verdade profundamente consoladora, que nos ajuda, nos dá força para continuar nos momentos difíceis das separações. Um céu que não seja mais um lugar marcado apenas pelo gozo improfícuo, mas um céu que seja agora uma maneira de caminhar, um estado interior, um estado de consciência que nos trará paz, serenidade onde quer que estejamos. Um céu que agora transportamos conosco, em nós, assim como o inferno, que venhamos a criar com a nossa rebeldia perante as leis divinas que zelam pela harmonia universal. Salvação não mais como um processo mágico, em que, pelo cumprimento simples de alguns aspectos exteriores de religiosidade, somos transportados da condição em que estamos a um céu de maravilhas. Salvação que não é mais um passaporte comprado com alguns aspectos ritualísticos apenas. Salvação que é, sim, o processo de construção do ser, milênios afora, construindo-se a si mesmo em suas virtudes, em seu saber, que são os tesouros definitivos da sua alma. Isso é salvar-se, libertar-se de suas paixões, de sua ignorância, em direção ao futuro de expressão dos potenciais divinos que jazem em todos nós, na condição de sementes que esperam o nosso esforço para se converterem em frutos. Isso será nos salvar, isso será salvar. Avançar, progredir, evoluir dentro da lei magnífica de progresso que a tudo rege, que todos rege na criação. Na fala que reponta desde o Gênesis, e disse Deus, haja luz, e tudo que há caminha para a luz, todas as coisas e todos os seres. Isso será salvar, será iluminar-se por dentro, de dentro para fora. Eis o que as vozes, portanto, dos imortais vinham nos falar. Não mais o aqui e o agora apenas, mas um futuro infinito a nos esperar. E que está em nossas mãos construir, preparar, com o nosso esforço, com a nossa sementeira, desde aqui e agora. Não mais a regra ou a lei do cada um por si, porque afinal de contas, se a vida é só o que há aqui, cada um haverá de gozar, de aproveitar ao máximo. Por que pensar nos outros, se não existem leis a nos regerem? Se não existe um sentido para a vida? Mas agora sabemos, o mais belo de todos os sentidos, o sentido da vida é amar.
O sentido da vida é criar. O sentido da vida é iluminar. Diante desse sentido, agora para nós esclarecido, graças às vozes dos imortais, não mais o lema cada um por si, mas agora o lema cada um por todos e todos por um. Porque somos, em verdade, uma só família. O dos que aqui estamos encarnados e o dos que lá estão desencarnados, que vieram nos avisar. Seguimos convosco. A morte não existe. A vida sempre triunfa em patamares cada vez maiores e mais belos, em busca da vida abundante que Jesus veio nos dar. É preciso agora nos integrarmos a essa grande solidariedade, a essa grande corrente que une tudo o que há, todos os seres e todas as coisas, nessa perfeita harmonia da criação. Uma grandiosa sinfonia regida pelo autor de tudo que existe, pelo Criador. O nosso papel agora será, diante dessa nova compreensão, identificar que nota podemos e devemos ser na grande sinfonia da vida. Porque sem essa nota, sem a nossa nota, o nosso trabalho harmonioso, a sinfonia ainda estará perturbada, limitada. Porque só será bela, perfeita como deve ser, quando todos os seres que aqui vivemos, encarnados ou não, conseguimos entoar esse cântico do amor, da fraternidade, da paz, do perdão e da compreensão. Vozes dos imortais que vêm, enfim, desentranhar o Evangelho do Cristo, do arcabouço ou do túmulo, do sepulcro, das ilusões, das deturpações, no qual o havíamos inserido. Vem trazê-lo novamente a lume, vem torná-lo, enfim, acessível a todos os corações e a todas as consciências, que poderão agora, enfim, entender a profundidade imensa, grandiosa, da mensagem do Cristo. Entender aquelas falas que lá atrás não poderíamos alcançar em toda a sua profundidade. Conseguimos, enfim, agora entender o que ele queria dizer com há muitas moradas na casa de meu Pai. As moradas infinitas que a ciência nos descortinou. Trilhões e trilhões de estrelas, de constelações, a iluminarem a nossa noite, a abóboda celeste. Mas para além disso ainda, para além daquilo que os nossos olhos podem ver, ou os nossos instrumentos, telescópios, medir, há ainda infinitas moradas, as moradas espirituais, de belezas deslumbrantes e inimagináveis, que aguardam-nos a todos nós, filhos e filhas do Criador da criação, que aguardam a nossa imensa jornada de ascensão, a fim de que possam revelar as suas belezas ao nosso coração extasiado, encantado com a grandiosidade da obra do nosso Pai. Podemos agora entender as curas do Mestre, o porquê, o como ele conseguia fazê-lo. Não eram milagres, nada mais eram do que o desenvolvimento e a aplicação dos seus potenciais. Espírito que ele é, como nós outros, que trilhou já toda a jornada e se alçou à condição em que está. Por isso, tinha tais possibilidades, que um dia, diz o Espiritismo e o próprio Evangelho, todos nós teremos também. Podemos melhor nos aprofundar, mergulhar nas lições de Jesus. Eis então, que da maior noite, um dos momentos mais difíceis da humanidade, nasce essa grande luz. No momento em que a humanidade parecia não encontrar, não escutar respostas, os imortais nos falaram, nos trouxeram, nos abriram novos horizontes. E é o que o espírito Luís de França, o mesmo São Luís, haverá de nos dizer na Revista Espírita, de fevereiro de 1867, num artigo intitulado Comunicação Providencial dos Espíritos, em que ele vai comentar justamente aquela profecia de Joel que no início citamos. Os tempos são chegados, diz ele, em que esta palavra do profeta deve ser realizada.
Espalharei, diz o Senhor, do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos. O espiritismo é esta difusão do Espírito Divino, vindo instruir e moralizar todos esses pobres deserdados da vida espiritual, que não vendo senão a matéria, esquecem que o homem não vive apenas de pão. Como já dizia Jesus lá atrás, que vem nos despertar para necessidades outras da nossa alma, até então muito esquecidas, fixados que estávamos apenas na matéria. Fixados que estamos, muitos corações ainda, apenas a matéria. Vem o Espiritismo nos relembrar também a fala de Jesus. Nem só de pão viverá o homem. A alma tem fome de outras coisas. A alma tem fome de infinito, de eternidade, de espiritualidade. É preciso ao corpo, acrescenta ele, um organismo material a serviço da alma, um alimento apropriado à sua natureza. Mas a alma, emanação do Espírito Criador, é preciso um alimento espiritual, que só encontra na contemplação das belezas celestes, resultante da harmonia das faculdades inteligentes em sua inteira manifestação. Assim como nosso corpo, que é matéria, se nutre da matéria, a nossa alma, que não é matéria, se nutre daquilo que também não é. Se nutre das belezas da criação. Se nutre das harmonias do infinito, do alimento sutil, do alimento espiritual do qual nós temos fome e sede. A água viva da qual nos falou Jesus, o pão da vida que Ele mesmo representou. Tínhamos como nunca essa necessidade, e ainda o temos, nessa grande transição que nada mais é do que a abertura dessa nova era, a era da espiritualidade, a era do Espírito, em que a humanidade, enfim, se verá e se reconhecerá em sua imortalidade, em sua eternidade. Como bem soube captar Guimarães Rosa, em uma carta a um amigo seu, ando com fome de coisas sólidas e com ânsia de viver apenas o essencial. Pessoalmente, penso que chega sempre um momento, um tempo na vida da gente, em que o maior dever seja lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Pois bem, é esse tempo que chega à humanidade. É esse o tempo que vive a humanidade, que não mais se sacia só com aquilo que pode tocar, comprar, possuir. Tem, enfim, fome, sede, o espírito humano de eternidade, de essencialidade, de espiritualidade. É essa era que o Espiritismo abre, fazendo-se esse pão, esse alimento capaz de nos nutrir. Enquanto o homem negligencia cultivar o seu espírito e fica absorvido pela busca ou pela posse dos bens materiais, sua alma está, de certo modo, estacionária. E lhe é preciso um grande número de encarnações antes que possa, obedecendo insensivelmente, como por força, a lei inevitável do progresso, chegar a esse começo de vitalidade intelectual. Foram os longos séculos, desde a vinda do Cristo, que prepararam o advento do Espiritismo. Séculos que alimentaram, que desenvolveram o pensamento humano, preparando-o para o advento do Consolador, com o alimento mais sutil, mais espiritual que haveria de nos trazer, inclusive resgatando o pão divino do Evangelho de Jesus. É por isto que, malgrado os ensinamentos dados pelo Cristo, faltou uma parte, o começo de vitalidade intelectual, que a torna diretora do ser material ao qual está unida, a alma, né? É por isto que, malgrado os ensinamentos dados pelo Cristo, para fazer a humanidade avançar, ela está ainda tão atrasada, pois o egoísmo não quis apagar-se diante desta lei de caridade, que deve mudar a face do mundo e dele fazer uma morada de paz e de felicidade. Mas a bondade de Deus é infinita, ultrapassando a indiferença e a ingratidão dos seus filhos.
Eis porque Ele envia esses mensageiros divinos, que vêm lembrar-lhes que Deus não os criou para a terra. Deus não nos criou para a terra. Deus nos criou para a imensidade. Deus nos criou para a imensa jornada ascensional, da qual a terra é mais um degrau, que um dia veremos de deixar em busca de novas experiências, de novos lares e de novos cenários à nossa evolução. Onde apenas estão por algum tempo, a fim de que, pelo trabalho, desenvolvam as qualidades postas em germe em sua alma. E que cidadãos dos céus, ou seja, não mais cidadãos da terra, não mais cidadãos do Brasil apenas, cidadãos dos céus ou do universo, não se devam comprazer numa estação inferior à sua ignorância, onde só as suas faltas os retêm. Ou seja, está em nossas mãos a chave que nos possa libertar, que nos permita alçar voos mais altos do ser, do espírito, da espiritualidade. Agradecei, pois, ao Senhor e saudai com alegria o advento do Espiritismo, que é o que aqui hoje fazemos, expressando a nossa mais profunda gratidão por 162 anos de luzes semeadas e espalhadas em profusão, esclarecendo, consolando, despertando e impulsionando consciências sem conta a essa imensidão. Pois que ele, o Espiritismo, é a realização das profecias, o sinal retumbante da bondade do Pai de misericórdia, e para vós, um novo apelo a esse desprendimento da matéria, tão desejável, considerando-se que só Ele, o Pai, pode vos proporcionar a verdadeira felicidade. Luís de França. Eis o que representa essa data, não só para nós espíritas, mas um dia compreenderemos para a humanidade. A data, enfim, da nossa alforria, para aqueles que o quiserem, terão, a partir daí, a chave que nos permitirá alçar esses voos mais elevados. A nossa alforria da materialidade, da vida puramente material, impulsionando-nos, despertando-nos para a vida imortal, que segue vibrante, estuante em toda parte do universo, e que nem a morte pode cessar. Era, enfim, chegado o momento do cumprimento das profecias de Joel, do próprio Cristo, de todos os profetas. O momento, enfim, que Deus espalhou o seu Espírito em abundância por toda parte. Felizes aqueles que se abrirem a esse sopro renovador do alto. Felizes aqueles que não só contemplarem esses horizontes, mas com todas as suas forças se encaminharem para eles. Encontrarão em cada passo belezas antes desconhecidas. Encontrarão em cada trecho alegrias antes não experimentadas. Enxergarão, perceberão, diante de cada novo horizonte, à medida que sobem a grande montanha da redenção, belezas, horizontes, oportunidades antes desconhecidas. Eis o que representa o advento do Espiritismo. Nesses momentos que ainda estão de noite, as estrelas cadentes continuam a cair em abundância. Continuam a iluminar os caminhos daqueles que, mesmo em meio a essa noite da mudança, querem avançar, querem também se iluminar, para iluminar não só o seu, como o caminho daqueles que ao seu lado caminham em sombras. Essas estrelas que vêm para nós resgatar a mensagem imortal do Cristo, o Evangelho Redentor, que nos fala, que nos mostra, que nos guia rumo a esse porvir, que nos ajuda a trazer, a fazer luzir todos os potenciais divinos que em nós habitam, esperando a nossa ação, a fim de que possam se expressar na vida
e no mundo. Que possamos, portanto, agradecer ao codificador pelo trabalho hercúleo e sacrificial. Não só ele, como a todos aqueles que vieram depois. A um Chico, a um Divaldo, a um Leon Denis, a um Gabriel Delane, a todos esses que com suas vidas de estrelas caídas, que por aqui passaram, iluminando os nossos passos e os nossos caminhos, que possamos agradecê-los, não só em palavras, não só na intimidade do nosso ser, mas sobretudo através da ação que possamos fazer na concretização desse amanhã, que o Espiritismo abre para nós. Que possamos perceber, para além da noite, graças à luz dessas estrelas, já os primeiros raios do alvorecer que se aproxima, que aí já está para todos aqueles que quiserem caminhar, avançar na senda do progresso. E que Jesus, o Divino Mestre, que desde aqueles tempos remotos trazia-nos as profecias, conduzia todo esse processo, mostrando-nos todo o encadeamento das suas leis, do seu trabalho misericordioso a nos conduzir esse manhã, que Ele possa encontrar em cada um de nós, em cada coração que aqui está, encarnados ou não, mais um instrumento, mais uma porta aberta, por onde possa passar e irradiar a luz desses novos tempos, a luz do amanhã. Que Jesus nos inspire e nos ilumine a todos e avancemos em direção ao grande alvorecer que o Espiritismo mostra-nos a todos. Muita paz. Pessoal, depois dessa noite de bênçãos e pão espiritual, vou pedir para o nosso Manuel Teodoro fazer a prece de agradecimento. Em seguida nós temos alguns avisos e depois o sorteio dos nossos livros. Senhor, amado Mestre Jesus, o Espírito de verdade e toda a pleiade de espíritos, como foi falado na palestra, que codificou a doutrina espírita. A todos eles nós entregamos a nossa prece, com o nosso coração feliz, com a alma elevada. Pai nosso, santo é o vosso nome, Senhor. Venha a nós o teu reino de luz e de paz. Seja feita, Senhor, a tua vontade na terra e como nos céus. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, livrando-nos de todos os males, Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Em teu nome, Senhor, nós entregamos essa prece a toda a pleia de espíritos abnegados que trabalha por nós. Que assim seja.